estamos aqui para mais um sábado, o Ministério Integre apresentando a leitura bíblica anual da IBNU. Olha só aquilo que a gente vai trabalhar ao longo de todo esse vídeo. Vamos falar dos Salmos 52 até o Salmo 80. É bastante coisa. E como você pode acompanhar com a gente? Preste atenção aqui no link que eu estou colocando aqui embaixo para você agora, porque esse link é o link do site da IBNU, tá? ibnu.com.br. E nesse site você vai encontrar o PDF para você baixar com as leituras que tem semanais. E o que você faz? Baixa essa leitura, você lê o texto durante a semana, e sempre aqui no sábado a gente faz um bate-papo sobre os textos que foram lidos até a sexta-feira, tá bom? Então é isso que a gente tem aqui agora, e esses salmos do 52 até o 80 foram aqueles que foram lidos por agora. E para fazer esse bate-papo comigo hoje, está aqui o Daniel Pilvezan, nosso advogado, o homem do espelho, espelho meu. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Dilean? É um prazer muito grande estar aqui e conversar sobre os Salmos, que tem tanta coisa para ensinar para a gente, né? Bora lá. E o Matheus tem a sua impressora ali, já pronta para trabalhar. O Matheus está ali. A diferença do advogado com um monte de livros, né? E a pessoa de programação com a impressora no fundo. Mas cenário à parte, muito feliz também de estar aqui. Bastante coisa coberta essa semana aí, mas que Deus nos abençoe nesse momento aí de gente dividir um pouco sobre isso. Aliás, só para a gente fazer uma coisa mais técnica, teológica aqui, aquele bonequinho ali atrás é do quê, Matheus? São todos do Star Wars. O Obi-Wan, o Mandalorian e uma cabeça de Stormtrooper. Muito importante, muito bem notado, obrigado. Muito bem notado. Né? Clássico. Muito bom. Para a gente falar sobre os salmos aqui, isso, claro. Exatamente. Pessoal, é por isso que é bem importante você acompanhar com a gente, porque é esse tempo gostoso de um bate-papo, uma conversa aqui entre amigos, e você participa lendo os textos, mas também pode participar de forma ativa. Aqui embaixo, nos comentários, você pode colocar qual desses salmos mais chamou a sua atenção, qual tema talvez mais falou ao seu coração ao longo dessa leitura, e como até mesmo você viu o nosso bate-papo aqui. Comenta aí, troca uma ideia com a gente, que isso vai ser bem importante também para a gente, porque nós também queremos crescer com as suas impressões e aquilo que Deus falou ao seu coração durante essa semana. E o nosso texto aqui, vamos dizer assim, né? O texto da nossa leitura começa no Salmo 52, que é, para o mestre de música, um poema de Davi, e um dos poemas mais interessantes para mim aqui desse nosso bloco. É difícil falar qual é o mais interessante, né? Mas ele é bem interessante, porque é a forma como Davi começa a trabalhar com essa questão interna. A gente já falou nos outros vídeos, e aliás, vou colocar aqui para vocês também. Olha só, esse aqui é o link, eu sei que é difícil, mas é só para você saber que tem. Você pode procurar aqui nas playlists da IBNU o nosso curso de Salmos. Então, nós temos um curso todo focado só no livro de Salmos, foi dado pelo Saião e pela Suzy, um curso muito, muito bom mesmo. E eu tenho certeza que vai ser bom para você poder mergulhar com mais profundidade sobre os Salmos. Mas os Salmos tratam da nossa vida, os Salmos tratam do nosso cotidiano. Os Salmos foram expressões bem realistas daquilo que o salmista estava vivendo em relação a ele mesmo, em relação às outras pessoas, em relação aos inimigos, em relação aos amigos, em relação à nação, em relação a Deus. E o salmista começa falando: por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Ele está conversando aqui com exatamente pessoas que estão lidando com isso e lidando com esse momento de que parece que a vida está sendo um ultraje a Deus, que está realmente lidando e colocando Deus de lado. Olha só, você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. E vamos ser honestos, quando a gente está trabalhando sobre a gente mesmo, talvez uma das coisas que a gente precisa sempre lidar é com a gente. É lidar com essa realidade de como nós encaixamos e encontramos a nossa própria vida. É claro que o salmista está falando dele aqui, mas eu trago essa reflexão de como a gente lida também com a gente, né? Fala, Dani. Não, e o salmista, ele desenvolve, né? A gente vai vendo aqui, tem o Salmo 53 também, que vai tratar um pouco disso,
porque logo no começo ele também nota que as pessoas ao redor dele, existem pessoas ao redor dele que vão fazer pouco caso desse Deus tão grandioso que nós temos. Ele vai dizer, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Quer dizer, o salmista, ele olha para o mundo que ele está e ele percebe que quando a pessoa ela se desliga de Deus, ela está completamente afastada do Senhor, ela começa a dizer coisas como, por exemplo, não há Deus, ou se comportar como se Deus não existisse, porque eu acho que tem esse negócio também, né? Existe a ideia de que Deus não existe, mas também existe uma forma de viver como se Deus não existisse, apesar de muitas vezes as pessoas dizerem que acreditam em Deus. Então, para a gente ver como é importante o nosso relacionamento com Deus ser verdadeiro, ser genuíno e ser pleno. Porque se a gente não se colocar na presença de Deus de verdade, aí a gente vai para um lado, para um descaminho, né? Como diz o próprio texto, cometeram injustiças detestáveis. Se Deus não é a nossa prioridade, se nós não o colocamos como o que tem de mais importante para nós, então a gente acaba caindo nesses enganos, caindo nesses erros, e indo por caminhos que Deus não planejou para nós. Né? Aqui vale também uma ressalva, pessoal. Eu sei que o texto aqui diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Mas também isso não significa que é para você, de repente, encontrar com alguém aí na rua que fala assim, eu não acredito em Deus. Você fala assim, seu tolo, né? Não é isso que o texto também está nos promovendo a fazer. Está nos chamando a uma ação aqui de identificar tipos de pessoas através daquilo que elas creem ou deixam de crer. Não é essa a proposta do Salmo. Porém, o que o Salmo está realmente querendo apresentar, eu acho que depois o Mateus também vai trabalhar um pouco isso aí com a gente, nesse bate-papo, é que é a seguinte, a questão da nossa vida é uma realidade, às vezes, tão tumultuada, tantas coisas que a gente tem que lidar conosco mesmo, tem que lidar com os nossos amigos, com as pessoas que nos fazem mal. Ou seja, a nossa vida às vezes está passando por tantas coisas que não tem jeito. A gente precisa olhar para a vida de uma forma bastante realista. E quando a gente olha para ela dessa forma realista, apesar de ter essa impressão de que crer ou ter fé é uma coisa de uma falta de capacidade ou falta de entendimento, na verdade, ela demonstra um olhar bastante objetivo da realidade. Ela demonstra um olhar bastante cheio de esperança e da percepção de que as coisas... E olha só que interessante, a gente falou no bloco passado sobre a criação, Salmo 19, por exemplo. E aí a gente olha para um universo tão interessante, tão bem montado, tão bem estruturado, e não dá, então, para a gente pensar que isso tudo veio tão assim do acaso, ou de uma forma tão desprovida de sentido, que faz com que a nossa vida também não tenha sentido. Se a nossa vida está, num momento, passando por uma situação sem sentido, então isso deve nos fazer refletir da importância de buscar esse Deus. Eu acho bem interessante. Se você já assistiu aquela série do Sheldon, The Big Bang Theory, tem depois a versão Kids, né, que é quando é o Young Sheldon, né, que é quando ele é criança. E ele, desde criança, né, pelo menos a proposta do personagem ali fictício é de que alguém extremamente acadêmico, com um QI tipo acima do normal e essas coisas todas, e ele tem essa questão de eu não creio em Deus. Só que tem uma cena onde ele está sentado com a mãe e na varanda da casa, e eles estão lidando com essa questão da fé, porque a mãe é uma pessoa extremamente religiosa. E aí, é muito interessante aquela cena, porque ele vira para a mãe, quando ele vê que a mãe está meio que fraquejando na fé, e ele fala assim, você sabia que se a atmosfera, né, não é a atmosfera que chama, a gravidade. Né, a gravidade fosse só, tipo,
um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não haveria vida na Terra, não teria como ter vida. E aí ele começa, se nós estivéssemos 1 milímetro mais próximo ou distante do Sol e tal. E ele começa a mostrar a perfeição da criação, falando, olha, você tentar olhar para toda essa realidade e não perceber que há um Deus, meu, não faz sentido. Não é ser acadêmico e nem ser intelectual. Pelo contrário, é você ter uma distorção de uma realidade bem objetiva daquilo que é apresentado por Deus e pelo cosmos e que vai nos ajudar a lidar com as questões do dia a dia. Certo, Matheus? Vamos para o nosso acadêmico aqui da área. Pronto. Uhum. Não, é que você falou isso e me lembrou. Eu estava lendo sobre isso recentemente. São acho que as 23 constantes universais. Que são, inclui a gravidade e tem algumas outras constantes também. Se elas fossem, assim, infinitesimalmente diferentes, então lá para a última casa decimal, se você mudasse um pouco, estragava tudo. Não teria vida como a gente conhece, né? A gente não estaria aqui. Então, é muito legal, porque isso aponta para um design perfeito, aponta para um Deus que criou esse design perfeito, né? E aí, então, enquanto você estava falando também, uma outra coisa que me passou pela mente, apesar da gente saber tudo isso, a força da fé que a gente conhece e tudo mais, tem momentos, claro, que a gente vai passar por dificuldade. E aí, linkando um pouco com o que o Dani estava falando, né? Nesse salmo, como também nos próximos, aí, nos 55, 58, alguns aí para frente, a gente vai ver os salmistas comentando sobre situações do cotidiano que não são agradáveis. Situações, como o Dileu comentou, de inimigos, de perseguição de inimigos, de próprios amigos que você tem muito próximo de você e que acabam apresentando um comportamento que você não esperava, acabam te machucando. Uhum. O Salmo até fala uma coisa que eu me surpreendi quando li, que ele fala de um coração acelerado. É uma coisa que a gente fala tanto hoje em dia, né? A coisa da ansiedade, a mente, os pensamentos que não param. Olha lá, o salmista lá atrás já falava disso, do coração acelerado. Então eu achei interessante que todos esses salmos, eles têm as suas lamentações, eles falam de problemas do cotidiano, e esse é o primeiro ponto. Eu acho interessante que o salmista ele não esconde os problemas dele, então ele mostra pra gente que a gente tem essa liberdade de passar por sofrimento e falar desses sofrimentos, falar com pessoas e falar com Deus, falar, Deus, eu tô passando por isso, eu tô incomodado, a coisa tá difícil. A Bíblia não mostra para você, não, você tem que passar pelo seu problema e você tem que fingir que tá tudo bem, e Deus não quer saber. Não, a Bíblia fala que você deve, inclusive, conversar com ele sobre isso. Só que aí o tema central desses salmos também, que eu acho legal, muitos deles, aí o Tilé colocou pra gente qual que muitos deles falam no final, quanto a mim, confiarei em ti, né? Ou uma frase semelhante a isso. Então ele mostra assim, pô, a coisa tá difícil, eu assumo. Só que, mesmo estando difícil, eu vou tentar me animar em Deus, eu vou tentar me encorajar a minha alma para que ela busque alegria no Senhor, para que eu consiga atravessar esse momento, né? E aí você vê que realmente muitos finais de salmos são alegres nesse sentido. Eu acho muito bacana. Isso que você falou, Matheus, enquanto você estava falando, me fez pensar o seguinte, seria muito, muito cômodo, né, o salmista, ele simplesmente pegar aqui e esconder, porque eu gostei que você falou isso, que o salmista ele não esconde as coisas difíceis da vida dele, né, então ele chega até a falar, né, que um companheiro dele, um colega, que inclusive estava com ele ali adorando a Deus, esse colega o traiu, né, agiu de forma ímpia para com ele. E, como você disse, ele não esconde essas questões, ao contrário do que se poderia esperar, porque se ele está falando de Deus, se ele está falando da confiança que ele tem em Deus, ele poderia simplesmente esconder tudo isso para, tipo assim, né, limpar a barra de Deus, né? Olha só, não está acontecendo nada de errado comigo. Mas ele não faz isso. E eu acho que isso é muito importante da gente entender, que apesar das dificuldades que a gente passa na nossa vida, isso não significa que Deus não esteja cuidando da gente. E o mal que a gente vê ao nosso redor, ele não está dizendo a existência desse mal que a gente vê ao nosso redor não está dizendo para a gente que Deus se importa menos ou que ele não se importa com a gente. Esse é o ponto. Então, o salmista, ele vê isso, ele vê a maldade, ele vê as dificuldades e tudo isso faz, na verdade, ele se afastar
das coisas ruins e se apegar com mais força a Deus, confiando que Deus vai dar a vitória, confiando que Deus vai mantê-lo de pé. Quando ele está doente, o salmista, ele ora a Deus, ele fala, Senhor, estou caindo aqui, estou doente, está difícil, mas eu só consigo pensar no Senhor, né? Quando o inimigo está perseguindo, ele vai lá e conta para Deus, olha, Deus, o inimigo está me perseguindo, mas eu vou confiar em Ti. Acho que uma frase que me marcou bastante, né? No Salmo 55, verso 16, ele fala assim, depois de contar todas essas tristezas, ele diz, eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Ele usa essa palavra, a palavra de salvação. Acho que, cara, isso é muito rico. E mais para o final desse salmo, ele vai dizer no verso 22, entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha só que coisa linda. Deus é quem nos mantém de pé. Isso é maravilhoso, a gente reconhecer que a força que a gente tem para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a enfermidade, enfim, tudo aquilo que aparece na nossa frente, essa força, a gente precisa reconhecer que ela vem do Senhor, né? Exatamente, exatamente. E é interessante realmente quando você observa isso, e é isso que a gente quer, lógico, entre outras coisas, mas enfatizar bastante aqui, que na nossa vida diária, nas coisas que acontecem com a gente, primeiro, Deus sabe que essas coisas acontecem, elas não pegam Deus de surpresa, mas existe esse momento especial, e eu acho isso incrível, que é exatamente esse, vamos dizer assim, esse poder tão fascinante da oração, que é você se derramar diante de Deus, que é você ir lá e contar para Ele. Você não está contando no sentido de que Ele não sabe. Você está contando no sentido de aquele que sabe até melhor do que você mesmo, que está passando pela situação, mas que ainda assim você senta ao lado dele e ele te dá toda a liberdade de você despejar, colocar tudo isso para fora. E, gente, é fascinante como os estudos que têm sido feitos a respeito do homem, eles, assim como até mesmo da questão aí, como o Matheus também mencionou, sobre as questões aí, sei lá, da física, enfim, de tantas coisas, depois eles encontram, nesse texto tão antigo que é as Escrituras, aquilo que fala assim, olha só, a gente aqui já dizia que era assim, né? Então, assim, dá crédito pra gente que você vai ficar bem na fita, né? Porque ele senta com você e ele fala assim, tá bom, filhão, então agora conta, abre o coração. E eu sei que Dani e o Matheus não tiveram ainda essa oportunidade, pelo menos não da mesma forma como eu tive, talvez eles já tiveram de outras. Mas é de você sentar com o seu filho, no meu caso aqui com as minhas filhas, para ouvir o choro e o lamento delas. E, gente, isso é algo tão impressionante, porque às vezes, até mesmo, se você inclusive é pai, né, as minhas filhas, uma tem 21 e outra tem 17, e muitas vezes eu ouvia o choro delas, de coisas que estavam acontecendo na escola, ou de outras coisas assim, e eu via muito daquilo que os Salmos apresentam. Mas, ao mesmo tempo, eu via muito de mim diante de Deus. Eu diante de Deus. Por quê? Porque elas chegavam e traziam, porque está acontecendo isso e aquilo na minha escola, e tal pessoa fez isso, tal pessoa falou aquilo, e você está olhando e fala assim, queridona, isso não muda o cosmos, né? Eu não falava, mas você está olhando e fala assim, cara, isso é uma coisa tão, enfim. E aí você sentava, conversava, orientava, dava direção, às vezes fazia o quê? Então, ó, faz o seguinte, amanhã, cedinho, o pai vai estar lá na escola, vamos conversar com a diretora, com a supervisora de classe, sei lá, vamos resolver essa situação. E aí, quando você trazia essa palavra, que tipo, era uma palavra, às vezes, para você mesmo tão simples, né? Porque você sabia que no final a resolução da coisa era simples, como aquilo trazia um sorriso para aquele coração que estava aflito. E eu imagino essa oportunidade da gente poder sentar diante de Deus e poder ele falar assim, eu já sei até o resultado todo, o final de tudo isso, mas diz aí, Dileia,
Diz aí, Daniel, diz aí, Mateus. Abre o coração, conta tudo. E aí a gente vai lá e fala, não, porque foi o Daniel que fez isso e aquilo, e a gente rasga o coração, e a gente coloca, e a gente fala aquele monte de coisa e tal. E aí Deus está ali ouvindo a gente com esse olhar de amor, de pai, falando, olha, a direção tá aqui, ó, fica tranquilo, amanhã o papai vai contigo na escola. Amanhã a gente vai estar junto. E é nisso que o salmista colocava toda essa esperança. Porque quando Deus falava, olha, quando ele mesmo falava, olha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu, é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é, enfim, ele estava exatamente expressando isso, de que ele entendia que Deus estava presente, que Deus ia caminhar com ele em todo aquele processo. Não faz parte do nosso salmo aqui, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, né? E é por isso que esse salmista, assim como os nossos filhos, quando pequenininhos, que chegam ali na calçada, na beirada da rua, e automaticamente eles já procuram onde está o nosso dedo, simplesmente para segurar ali, porque aquilo já traz toda a segurança. E ele então agora enfrenta aquela rua com carros, caminhões e tudo passando, porque agora está segurando só no dedo da nossa mão. A gente às vezes tem essa mesma questão: onde está esse dedo, Senhor? Eu quero segurar para atravessar essa situação toda. E é bonito então ver como depois de colocar diante de Deus os seus sofrimentos, dele, da nação, de reconhecer a força dos inimigos diante dele, e às vezes até mesmo da impotência que ele tinha frente às dificuldades, ele reconhece o poder e a soberania de Deus, e aí então ele faz palavras bonitas como essa do Salmo 57, versículo 11: "Se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória", né? Então é muito marcante isso, dentro dessa perspectiva da gente olhar, mais uma vez, a realidade da vida, as dificuldades e, ao mesmo tempo, esse Deus amoroso e tão cuidadoso que a gente tem. Muito É bom. bonita essa imagem que você falou de Leandro. A gente ainda não teve essa oportunidade de vivenciar como pais, mas legal essa coisa que você falou de você poder se ver como melhor como filho também sendo pai, né? E acho que Deus coloca essas oportunidades em diversos momentos. Você, como cônjuge, como primo, como amigo, você vai Exato. experimentando o amor de Deus nos diversos relacionamentos, né? E poder falar com ele sobre essas questões é muito legal. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também é um trechinho breve lá do Salmo 77 que fala que enquanto ele está comentando sobre algumas lamentações, ele fala, né, tão inquieto estou que não consigo falar. E aí ele fala, fico pensando nos dias que se foram, nos anos há muito passados, enfim. Mas essa frase do tão inquieto estou que não consigo falar, eu fiquei pensando em tudo que a gente está comentando aqui, porque a gente está falando muito sobre essa ideia de você poder abrir os seus problemas com Deus, de ser sincero, ser autêntico. E às vezes a gente está tão na dificuldade que nem falar a gente consegue. Você não consegue nem formular os pensamentos, você não consegue nem colocar em oração exatamente o que você está pensando ou o que você está passando. E eu acho que um remédio para isso é o que a gente vai ver lá na frente, né, no Novo Testamento, que a gente não sabe orar, mas o Espírito nos ajuda. Então, às vezes você só estar disposto. Às vezes acho que não é nem você preparar alguma coisa, você pensar muito. A gente hoje em dia, no mundo muito acadêmico, como o Diler falou, a gente quer ser muito prático, quer desenvolver orações bonitas, quer fazer. Às vezes não é nada disso. Às vezes acho que é só a gente estar disposto a reservar um momento, fechar os olhos e só falar, só suspirar, falar, meu Deus, não sei o que fazer. Aliás, pegando o gancho do Mateus, os Salmos são uma inspiração completa para o Novo Testamento, né? O Salmo 53, ele vai dizer, né? Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você vai ter essa parte de Paulo falando aos Romanos e citando esse texto. Aí depois, essa questão no Salmo, no capítulo 8 de Romanos também, olha, às vezes nem sei o que orar, e aí o Espírito Santo, né, age nessa situação. Então, com certeza você tem essa expressão, porque Paulo está ali em Romanos falando sobre a realidade da vida. Eu fui justificado, agora eu estou caminhando nesse meu processo da salvação, aguardando o término desse processo, que é essa glorificação, e nesse meio de caminho eu estou passando por lutas
tremendas. E essas lutas encontram eco no Salmo, sem sombra de dúvida. Uma questão interessante que até o Matheus estava falando aí, me chamou bastante atenção, quando e o Dilean também, né? Quando o Dilean falou dessa questão toda do pai que recebe a filha, no caso dele, né? Essa conversa, porque a oração ela é essa conversa com Deus, esse derramar nosso, né? Às vezes, como disse o Matheus, não sabemos nem o que dizer, não sabemos como orar, e o Espírito Santo nos ajuda. E tudo isso me faz pensar como todo relacionamento ele precisa ter um diálogo. Não existe não existe assim um cristianismo que a gente vai dizer assim, o cristianismo está no meu coração. Não é isso. Está no meu coração, mas ele tem que transbordar. O cristianismo é isso, é a gente se relacionar com Deus e com o próximo, né? E principalmente, eu quero puxar agora para esse aspecto do relacionamento com Deus. Como é bonito esse acesso tão fácil que a gente tem na presença de Deus, de poder, às vezes, falar com Ele, e, às vezes, quando a gente não sabe o que dizer, é simplesmente ficar ali na presença dEle, né? E sem saber o que dizer, só, enfim, se relacionando com Ele, esperando a resposta da parte de Deus. Então, não existe nenhum relacionamento sem, de fato, uma conversa, sem você estar ali com aquela pessoa. E Deus, Ele quer isso com a gente, Ele quer esse relacionamento conosco. Quando o salmista, ele está nas situações de desespero, a impressão que a gente tem quando a gente lê os Salmos é exatamente essa, que ele vai para um lugar meio quieto, meio silencioso, e ali ele começa a ter a inspiração do Salmo e ele vai falar com Deus, né? Então, isso tem muito a nos ensinar na forma com que a gente se relaciona com Deus, e também, assim, no mundo que a gente vive, um mundo que a gente tem pressa para fazer tudo, que a gente não tem tempo para fazer nada, é muito importante você separar um tempo. Eu, pessoalmente, eu gosto muito, às vezes, de sentar, separar um tempo para ler um salmo e conversar com Deus com base naquilo que o salmo está me dizendo naquele momento. E isso é maravilhoso, né? Enfim, isso aí. Bom, a gente já está aí com quase meia hora de bate-papo. A gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje. Mas antes de encerrar, cada um de nós aqui vai ter a oportunidade de falar pelo menos um versículo de um salmo para deixar aqui, ó, esse aqui, um versículo para ficar no seu coração. O meu vai estar em Salmo 57, o versículo 10. Ele diz assim: pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. O contexto aqui, a partir do versículo 7, ele está dizendo: meu coração está firme, acorde a minha alma, cante no meio das dificuldades. Quando a gente reconhece esse Deus tão poderoso, que tem um amor tão grande por nós, a gente desperta para cantar, para louvar, para engrandecer a esse Deus tão grandioso. Dani? Olha, o versículo que eu vou deixar aqui é um dos versículos. Quando eu li todo esse bloco, eu parei nesse versículo e eu fiquei um tempão só olhando para ele. E, enfim, foi muito bom, assim. Foi muito gostoso mesmo. O texto é Salmo 63, verso 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E quando eu li esse texto, eu pensei muito em Jesus, porque quando a gente fala, né, que o teu amor é melhor do que a vida, a gente está querendo dizer que essa vida que a gente tem aqui, ela simplesmente não faz sentido se não for vivida para a glória do Senhor. Então, por isso que esse texto tocou tanto o meu coração. Realmente, o amor de Deus, ele é melhor do que qualquer coisa, melhor do que a vida. Né? Mateus. O salmo que eu queria deixar, o versículo, né? Tá no Salmo 56, é o versículo 3, mas só para dar um contexto, vou ler o 2 e o 3, que dizem: os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. E aí o versículo que eu achei muito interessante: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Como eu comentei, eu acho que é
o tema aí central de muitos salmos desse bloco nosso. Quando eu estiver com medo, que eu vou passar, vai ter sofrimento, vai ter dificuldade, mas confiarei em ti. Acho que é isso. Amém. Bom, pessoal, é isso. A gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Você é nosso convidado. Amanhã nós temos aqui no canal do YouTube da IBNU a nossa celebração online. Começa às 9 horas da manhã. Você é convidado a participar. Mas se você está aqui por São Paulo, mora aqui em São Paulo e quer vir nos conhecer presencialmente, nós temos o nosso culto um pouco mais tradicional às 9h30 da manhã e depois às 11h15 temos a nossa celebração, um momento um pouco mais contemporâneo com relação às músicas e também às mensagens. Então, vem estar com a gente, vai ser muito bom te conhecer, dar um abraço e a gente poder conversar um pouco, talvez pessoalmente, sobre os Salmos. Tá legal? Dani, Matheus, brigadão por esse bate-papo. A gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau, pessoal.